Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus chegamos no último domingo do mês de maio, lição de número 8, hoje dia 25, e um assunto muito importante, a lição de humildade. Graças a Deus. Vamos então pensar um pouquinho sobre a lição de número 8, uma lição de humildade. E nós temos como texto áureo João capítulo 13, versículo 15, que diz: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. É o que nós chamamos de pedagogia do Senhor Jesus. Como que ela funciona? Ela faz o que eu faço, não o que eu mando, né? Porque tem gente que é assim. Ele pede coisa, mas ele mesmo não faz. Isso ficou chamado na Bíblia de hipocrisia, né? Fala uma coisa, mas faz outra. Não, olha só o que Jesus está dizendo. Porque eu vos dei exemplo, eu fiz isso, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Jesus disse isso também, quando ele fala que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então essa é a pedagogia de Jesus. Vive o que prega e prega o que vive. E isso é o elemento primordial da fé cristã. Tem que viver o que prega e pregar o que vive. E essa lição, então, ela vai trabalhar essa pedagogia, Jesus dando exemplo. E Paulo também diz isso. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, essa é a pedagogia do Senhor Jesus. Exemplo, ele dá exemplo, ele vive o que ensina. Nossa verdade prática declara que a submissão e o serviço são características de maturidade, de grandeza no percurso do nosso crescimento espiritual como servo de Deus, como cristão. Então você vai crescendo na graça, no conhecimento, vai tendo maturidade espiritual. Então, obviamente, você vai entendendo o que João Batista entendeu quando viu Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua, né? Então, o cristianismo ensina isso. Quanto mais você cresce no conhecimento da palavra, da oração, das atividades espirituais, você vai tendo um coração cada vez mais humilde e pronto ao serviço da obra de Deus. Leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, porque nessa lição, nesse trimestre, nós estamos estudando o quarto Evangelho, que é o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 ao 10. Eu quero convidar os irmãos que estão presentes para que reverentemente se coloquem de pé, para juntos, todos juntos, lermos o capítulo 13 do Evangelho de João. Você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, abra sua Bíblia em João capítulo 13, versículo 1 a 10, ou abra aí a sua lição, ou me acompanhe também, nós vamos colocar aí no telão maior. Então, vamos iniciar todos juntos lendo essa passagem de João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se,
pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos, nesse momento com fé. Pai Santo, Deus eterno, uma vez mais te damos graças no nome soberano do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, os teus filhos que abrem o coração para o estudo da tua santa e divina palavra. Ajuda-nos, traga edificação para as nossas almas. Senhor, traga e derrama sobre nós da tua graça, da tua sabedoria, para que possamos acolher a palavra e colocá-la em prática. Abençoa cada pessoa, Senhor, cada aluno, cada irmão, todos que estão nos acompanhando de maneira remota. Que a tua boa mão, Senhor, possa estar chegando e atingindo cada lar. Assim nós pedimos as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar. Vamos pensar um pouco sobre esse texto áureo de João 13:15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Bom, então o nosso texto áureo tem um contexto. O contexto está no Evangelho de João, capítulo 13, entre os versículos 1 até o 20, quando o Senhor Jesus lava os pés dos seus discípulos. O Senhor Jesus é o exemplo, então, o exemplo supremo, como podemos ver e ler em Filipenses capítulo 2, versículo 8, quando Paulo vai falar para os irmãos de Filipos sobre a humildade. E ele vai dar o exemplo, então, do Senhor Jesus. Vamos ler, então, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Em outras palavras, ou de maneira parafraseada, irmãos, tende o mesmo sentimento de humildade, como também houve no Senhor Jesus, que sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas se humilhou e como um servo morreu na cruz. O servo sofredor de Isaías capítulo 53. Então, nós temos um exemplo maior e supremo, que é o Senhor Jesus, o exemplo de humildade. E o apóstolo Paulo também foi um exemplo de humildade, porque ele imitava o Senhor Jesus. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, como eu de Cristo, como eu sou imitador de Cristo. Então, tanto o Senhor Jesus como os seus discípulos estão na mesma simetria. O Senhor Jesus declara em João 14:12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também farás a obra que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E a gente lê esse versículo
a gente pensa apenas numa perspectiva de maravilhas, né? De curas, de coisas extraordinárias. Mas ele também fez a obra da humildade, né? Então tem também uma outra perspectiva aí de nos esforçarmos, buscarmos o Senhor, buscarmos o fruto do Espírito, para que nós possamos vivenciar essa plenitude da humildade. Portanto, o Senhor Jesus nos deu exemplo em tudo, e devemos imitá-los com alegria, com devoção, com o coração aberto. Porém, imitação não deve ser realizada senão mediante o princípio de amor e de abnegação em todas as variadas circunstâncias de vida em que somos postos, para que isso não vire apenas um ritual. Ah, eu sou muito humilde, pega uma bacia e sai lavando o pé de todo mundo. Será que é mesmo? Ou lavar o pé virou apenas um ritual, só para mostrar que é humilde? Então, qualquer atividade que nós venhamos fazer, ela tem que estar envolvida nessa perspectiva de amor, porque senão vai virar apenas um ritual. Tem gente que todo mês leva uma cesta básica para alguém, mas isso pode ter virado um ritual. Não há amor. Pelo contrário, puxa, não é fácil, viu? Vou ter que levar essa cesta básica lá por irmão. Está vendo? Perdeu o princípio. E não pode. Nós precisamos estar se policiando para que as atitudes que nós venhamos fazer não se desprenda do assunto principal, que é o amor. Tem que estar permeado pelo amor. Até os dons espirituais, se não forem utilizados com amor para a edificação, vira uma tragédia, vira um problema na igreja. Então nós precisamos ter em mente que o princípio do amor deve reger as nossas ações, sejam de caridade ou qualquer outra ação. A humildade deve ser mútua entre os crentes, todos os irmãos, a congregação, todos devem ter esse sentimento, não se apegar aos seus atributos, como Jesus não se apegou. Porque, infelizmente, o mundo é normal isso. O mundo vive dando carteirada. Sabe com quem você está falando? Então o mundo vive dando carteirada. Se apega aos seus atributos. Que de fato, para a pessoa dar uma carteirada, porque acho que ela é alguma coisa mesmo, né? Não há necessidade disso. Não precisa disso. Então a humildade deve ser mútua entre todos nós. Jesus estabeleceu o grande exemplo. Deixa eu lhe falar uma coisa. A humildade deve ser a pedra angular das nossas vidas, em todos os aspectos. Se não tiver humildade, tudo será um fracasso. Eu preciso gestar esse fruto de Deus no meu coração, porque aí eu vou ter um casamento melhor. Imagina o casamento, irmão. Duas pessoas de culturas diferentes, de construção cultural, de cosmovisão diferente, vão conviver juntas. Elas precisam ter humildade para entender um pouquinho de cultura, porque certas reações são expressões culturais. Então a pessoa tem que ter humildade para entender que a sua cultura não necessariamente é superior à do seu cônjuge. No local de trabalho. Então, eu percebo que tem pessoas que estão irritadas com uma expressão cultural. Parece que faz isso para me irritar. Não faz isso para irritar. É porque na cultura daquela pessoa, aquele procedimento é normal. Então, precisa ter muita humildade para compreender. Isso em todos os aspectos. Se quer ser bem-sucedido, cultive a humildade no seu coração, para que você evite pelo menos 50% a 70% dos conflitos sociais que existem entre nós. Tudo isso poderia ser eliminado se a gente tivesse um coração mais humilde, né? E Jesus dá o seu grande exemplo. Ele baixou-se a fim de lavar os pés dos seus discípulos. Deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Lavar os pés não tem nenhuma novidade nisso. A prática de lavar os pés é uma prática
oriental, é só você voltar 2000 anos atrás. Por que se lavava os pés? Porque as pessoas andavam a pé, ou descalças, ou de sandálias, mas a maioria das pessoas andavam a pé. Pouquíssimas pessoas tinham cavalo, pouquíssimas pessoas tinham algum tipo de carruagem. Isso era reservado basicamente aos reis, aos soberanos. O povo, de modo geral, tinha que ir a pé. Imagina você hoje, sair da sua casa para vir na igreja a pé, que muitos irmãos fizeram isso. Muitos irmãos aqui da nossa igreja. Eu ouvi muitas vezes o pastor Nestor falando que ele com a irmã Neide, com as crianças, iam tudo a pé, né, irmã Neide, para a igreja. Não tinha carro, não é igual hoje, irmão, que tem essa bênção, um monte de carro, ônibus e tanta coisa. Não, as pessoas então não precisam ir muito longe. Agora, eu estou falando de 2000 anos atrás. 2000 anos atrás não haviam os transportes coletivos que nós temos, nada disso. Então as pessoas andavam muito a pé. Então era normal ter uma pessoa na casa, normalmente a pessoa de uma posição social bem inferior, era um servo, ou um escravo, ou uma pessoa, talvez o último filho lá, quer dizer, a pessoa que ainda não tinha um status social. Essa pessoa era encarregada de quando chegasse alguém no seu lar, a primeira coisa, isso era como se fosse um relacionamento social natural. A pessoa chegou cansada, às vezes andou tanto, está lá com o pé, às vezes com espinho, às vezes com cicatrizes, com marcas, com machucado. Então, qual era a primeira coisa que se fazia? A pessoa chegou no seu lar, já pegava a bacia com água, colocava lá, colocava os pés da pessoa, fazia ali uma massagem, fazia uma limpeza, enxugava, para a pessoa estar mais confortável. Era a primeira coisa que fazia. Então, isso não é um ritual. Isso era uma atividade social. Era normal. Igual uma pessoa chega na sua casa e te oferecer um copo d'água. Não é um ritual, é bom senso. Está vendo que a pessoa está cansada, tudo? É natural se oferecer um local para a pessoa sentar, etc. Então, lavar pés não é ritual religioso. Isso faz parte da cultura de todo o Oriente Médio. Tá? Então, a atitude de lavar o pé até aí não tem nenhuma novidade. Aonde que está o impacto, o ato de humildade? No fato de Jesus ser a cabeça daquele local, ser o principal indivíduo daquele local, e sendo o principal, ele fazer esse serviço de lavar os pés. É aí que está a questão. Não é o lavar em pé em si. Isso aí ninguém ficou maravilhado, lavar o pé, isso é normal. Agora, Jesus, então, como assim? Devia ser a pessoa mais simples aqui para ir lavar o pé, não ele. É o servo que tem que lavar o pé, não a figura principal. Então, o que impactou a história não é o ato de lavar os pés em si, mas o fato de Jesus ser o principal daquela ceia e ele ir fazer um serviço que cabia às pessoas de menor status. Essa é a questão. E ele então baixou-se a fim de lavar os pés dos seus discípulos. Embora, mais do que qualquer outro, ele é quem deveria ser servido. E aí está a questão. Então, a vida inteira, pois, deve servir-nos de palco, no qual atos de serviços humildes, em favor dos nossos semelhantes, devem ser feitos. Não pode nunca você chegar àquela conclusão, eu não faço isso porque eu sou de uma outra classe social. Eu não faço isso porque eu estudei, então... Quer dizer, não pode agir assim. Tem que estar predisposto a ajudar independentemente do seu status. E também não pode exercer nada com o espírito de querer mostrar uma imagem que a pessoa não é. Isso ocorre muito no mundo político, né? Porque Maquiavel escreveu uma obra para o príncipe, por isso que mesmo chama o príncipe de Maquiavel, e ensinando como que o príncipe devia se comportar. Ele tem que mostrar uma imagem que ele não é. Então ele tem que mostrar uma imagem que ele é humilde, ele tem que mostrar uma imagem que ele tem temor de Deus, tudo que ele não tinha. Então, por isso que ficou, isso é maquiavélico, a gente fala, né? Porque o autor dessa obra chama-se Maquiavel. É uma obra que eu até recomendo aí para quem gosta,
Pega lá o príncipe, dá uma lidinha, que ele tenta ensinar um príncipe, né, da família Médici, né, ali na Itália, para se comportar. Então, ele tem que mostrar uma coisa que ele não é. Aí é hipocrisia. Tá? Então, não pode agir apenas para demonstrar um espírito humilde que a pessoa não tem. Não, só para dizer, né? Não, então, tem que ter uma postura verdadeira. Fazer aquilo realmente com amor, com ternura, não para exibicionismo, né? Então, tem que ter um propósito, tem que ter um espírito humilde de verdade, assim como o Senhor Jesus demonstra. Ele não precisava exibir nada, até porque só tinha os seus discípulos ali. Não tinha público para ele querer mostrar que ele era muito humilde. Não, só estavam os discípulos dele. E mesmo assim, ele demonstra na prática a sua humildade. Então, a exposição acima tem procurado enfatizar aspectos simbólicos e espirituais do ato de lavar os pés, realizada pelo Senhor Jesus, em favor, então, dos seus discípulos. E também tem salientado como em todas as faces, todos os aspectos da vida, devemos seguir o exemplo de humildade, do serviço humanitário, de acolhimento e de empatia. Então, a prática de lavar os pés em si, esse lavar os pés, era um costume comum em toda a região da província da Judéia, na província da Samaria, da província da Galileia, da Pérea e de todas as províncias. Isso era um costume natural. A origem dessa prática pode estar nos costumes referentes à hospitalidade das civilizações antigas. Então, também não era nem de Israel, isso já estava no mundo inteiro. Tá? Especialmente, então, para aquela população que a maioria andava sem calçado algum ou com sandálias, né? Que era o principal calçado da época. Eles ainda não tinham esse tipo de calçado que nós temos hoje. O anfitrião, ao receber um hóspede, providenciava, então, uma vasilha com água e um servo para lavar os pés daquela pessoa que tinha andado tanto ou viajado, né? Então, era costume. Tanto é que era um costume que está aí na sua Bíblia, no Antigo Testamento. Se você abrir aí na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 18, versículo 4, pode ler aí se você quiser. Você vai ver aqueles anjos que chegam lá para visitar Abraão, debaixo dos carvalhais de Manré. O que acontece? Olha aí na sua Bíblia, capítulo 18, versículo 4. Olha só o que diz. Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Vamos lá para o versículo 1. Olha o capítulo 18 de Gênesis. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé, junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu Senhor. Aí o versículo que eu li, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés. Então nós estamos em Gênesis capítulo 18 e já tem a prática do lava-pés aqui. Por quê? Porque era um costume oriental. Então Abraão, nós estamos falando de quase 1800 anos antes de Jesus ter lavado os pés. 1800 anos antes do Senhor Jesus, Abraão já está lavando os pés também. Claro que não foi Abraão que lavou, né? Ele vai chamar alguém para lavar os pés, né? Porque Abraão tinha um status bastante elevado. No capítulo 19, versículo 2, está ali. Um capítulo depois, também, a prática de lavar os pés. Capítulo 24, versículo 32, até no Egito. Até no Egito você vai ver essa prática também. Capítulo 43, versículo 24. Nós não estamos falando isso dentro do contexto judaico. Nós estamos falando isso fora do contexto judaico. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25,
versículo 41, fala de Abigail, que depois que o seu esposo morreu, ela é convidada a ser esposa do rei Davi, na época ainda não era rei, né? E ela fala, olha, para mim vai ser uma honra, até para lavar os pés dos seus servos. Está vendo? Então, a prática de lavar os pés, não há nenhuma novidade para o mundo antigo, está presente em todo o Antigo Testamento e também no início do Novo Testamento, até que vieram as tecnologias, e hoje não tem o menor sentido eu chegar na sua casa, você pegar uma bacia para lavar meu pé. Eu vou ficar até assustado. Falo, como assim, irmão? Do que o senhor está aqui? Primeiro que a gente não é nem agradável chegar, tirar o sapato, tirar a meia. Que história é essa? Isso é uma coisa mais privativa, né? Isso é uma higienização sua. Então, hoje não tem sentido algum. Até em igrejas, né, que faz isso, tudo bem. A gente, né, é simplicidade, né? A gente deixa para lá. Mas não tem o menor sentido isso. Não significa mais humildade. Pegar uma bacia. Hoje significa um ritual. Então, não tem essa prática de pegar uma bacia para querer levar. Do que você está falando, irmão? Você está pensando que é igual a Abraão, naquela época antiga? Então, não tem sentido. Assim, tem o espírito aí da ideia. Quando Jesus quer mostrar a humildade, porque ele sendo o primeiro, ele se humilha como servo. Isso sim, isso mantém. O que não mantém mais é esse rito, que não tem o menor sentido hoje. Quer dizer, por que você vai lavar meu pé? Porque eu quero mostrar humildade. Mas humildade, o que tem a ver uma coisa com outra hoje? Quer dizer, não cola mais, não tem essa. Né? Eles tentam fazer isso. Mas Jesus falou fazer isso. Sim, a humildade, não o ritual. Porque o ritual mudou completamente. Hoje não. O que significa? Eu mesmo, irmão, se eu for na sua casa, não vem com bacia para lavar meu pé, não, que eu vou até assustar, misericórdia. Que é melhor você me dar um copo d'água, você vai expressar a sua humildade, tá? Não me vem faz um bolo de fubá com café, já expressou a sua humildade. Tá? Agora vem que lavar com uma bacia para lavar meu pé, eu falei, que simplicidade. A gente vai pensar que a gente está sujo, né? Porque não tem mais a ideia do Oriente Médio, tá? Não tem mais. Mas documentos, tanto históricos como religiosos, mostram que essa era uma prática daquela comunidade, daquelas civilizações antigas. Não só isso, né? Tem outras coisas. Um típico anfitrião, então, da região, geralmente se curvava, beijava o hóspede, osculava, também era uma prática. E então oferecia água e o servo para a lavagem dos pés. Até hoje você percebe isso no mundo árabe. Os árabes ainda beijam, né? Faz parte daquela cultura. A gente fica meio... Bom, a gente que vem de uma família de italiano também beija muito. Mas não são todas as culturas europeias, tirando a Itália, Portugal, Espanha, os ibéricos, ou os povos mediterrâneos, exatamente por influência do Oriente, os povos lá da Escandinávia, né? Já tem outra postura. Não é tão assim esse sistema caloroso, né, nosso. Então, um típico anfitrião da região era normal beijar o hóspede, então oferecia água e um servo, uma pessoa de menor posição social, vinha lavar o pé da pessoa. O costume também valia quando o hóspede usava sapatos, na verdade, as sandálias, né? Como uma forma de cortesia, tirava a sandália e fazia a limpeza. Então, no trecho em 1 Samuel, aparece pela primeira vez o ato de alguém realizar a lavagem como prova de humildade. Vamos ler? 1 Samuel 25, 41. Olha, é Abigail. Ela está dizendo, eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Está vendo? Ela está mostrando o quê? Que ela é uma mulher humilde, embora ela viesse de uma posição social elevada, porque ela era casada com uma pessoa extremamente rica, né, com o marido dela. Ela era viúva, né? Na verdade, o marido já tinha falecido. No Evangelho de João, capítulo 12, você tem a Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, irmã de Marta. Ela lava os pés de Jesus. Agora ela passa até um bálsamo nos pés do Senhor Jesus,
E isso talvez esteja ligado à ideia da ressurreição de Lázaro, porque é no capítulo 11 que Lázaro ressuscita. E no capítulo 12 eles oferecem um jantar para o Senhor Jesus. E Lázaro está presente nesse jantar. E a Maria, ela lava os pés do Senhor Jesus, inclusive passa esse bálsamo nos pés dele. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, no versículo 10 especificamente, o apóstolo Paulo orienta Timóteo, que era um jovem pastor, acerca das viúvas, porque viuvez naquele período era sinônimo de escravidão, basicamente. Porque não havia nenhum tipo de apoio social, nem essa ideia de INSS, uma coisa muito nova, né? Então não havia nada disso. Aí a pessoa ficava viúva, se a família não acolhesse, ela ia virar uma prostituta, infelizmente. Não tinha, ou uma serva, uma escrava. Então era muito triste. Por isso que Tiago fala que a verdadeira religião é aquele que acolhe os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. Hoje já nem dá mais para a gente pregar isso aí, irmão. Porque hoje as viúvas estão tudo ricas. Tudo rica, irmão. O marido morre com uma pensãozona, viaja para baixo para cima, nem vem na igreja. Oh, não, estou brincando. Não, vem sim, né, irmãs? Não, mas as viúvas ficaram ricas, irmãs. Então, irmãos, hoje ficou até estranho aquele velho. Então, quem que é a nossa viúva hoje? Quem está padecendo necessidade. Não necessariamente viúva. Não necessariamente o órfão, entendeu? Então, aí nós temos que ter a nossa adaptação para a nossa realidade. Agora, a pessoa, não, é o órfão e a viúva. Mas a viúva é mais rica do que a igreja, às vezes. Tem órfão que tem mais propriedade. Então, já mudou. Agora, de fato, naquele contexto de Tiago, realmente órfãos e viúvas eram as pessoas mais vulneráveis daquela sociedade. Então, o que Paulo fala? Pensando nisso, ele vai falar do papel da viúva. Tá? Como que a viúva deve se comportar para fazer parte da assistência social. Então, não era qualquer pessoa que poderia receber cesta básica naquela comunidade. Embora eles não tinham esse conceito de cesta básica, mas de ajudas, né? Quase o equivalente. Não, irmão, era qualquer pessoa. Não, senhor. Tinha regras rígidas para receber ajuda da igreja. Olha o que Paulo falou. Que tivesse mais de 60 anos. Então, mulheres que têm viúvas, que têm mais de 60 anos, essas é que seriam assistidas. Que tivesse sido esposa de um só marido. A Elizabeth Taylor já estaria fora, né? Que ela casou 7 vezes. Estou brincando. Então, só um marido. Ah, mas é pecado, depois que o marido morre, casar? Não, irmão, não é. Mas Paulo está fazendo uma regra, como cuidar das pessoas. Então, tinha que ser viúva, mais de 60 anos, tenha sido esposa de um só marido, que praticasse boas obras, ter sido um exemplo de mãe. Olha, está tudo lá, irmão. Que tivesse sido exemplo de mãe, que praticasse a hospitalidade, lavando os pés dos santos. Está vendo que era uma prática, então, daquela região, não necessariamente um ritual religioso, mas uma prática social, que socorresse os aflitos, praticando todas as boas obras. Então, para a viúva, na época de Paulo, pudesse receber o apoio e o auxílio da igreja, tinha que enquadrar em todas essas recomendações. Então, a prática de lavar as mãos e os pés é um estatuto que está na Bíblia, irmão. Tem gente que até hoje não lava as mãos depois que vai no banheiro. Isso é falta de higiene, né? Mas em Israel já tinha um estatuto perpétuo. Olha, que eles têm que obedecer até hoje. Eles têm que obedecer isso aí, ó. Lavar as mãos e os pés. Por quê? A pessoa vem com todo tipo de contaminação quando sai, andava na rua. Imagina o que aconteceu no Brasil no início do século. As pandemias que ocorreram, porque não tinham nenhum saneamento, as pessoas andavam, né? E, irmão, aqui em Campinas mesmo, volta aqui há 40 anos, criançada pulando, brincando em esgoto aberto, aquela confusão. Era um local de proliferação de doenças. Então, o povo judeu sempre teve uma
saúde diferenciada das populações gentílicas, porque em Êxodo, capítulo 30, versículo 21, declara que eles tinham que lavar as mãos e os pés. Então, quando a pessoa vinha, tinha que lavar os pés, porque está vindo com pó de contaminação. Mas não, tinha que lavar a mão também. Ia para o mercado, chegava em casa, tinha que fazer essas oblações. A limpeza dos pés e das mãos. Isso aí está como estatuto perpétuo na lei de Moisés. Abraão viveu antes da lei. 400 anos depois, apareceu a lei de Moisés, colocando. Agora, por que um assunto que não tem nada a ver com fé entrou na perspectiva religiosa? Senão o povo não obedecia, irmão. Você entendeu? Tem coisas que entram. Quer ver? A lei de Moisés fala que a gente não pode comer gordura. Não pode. Pela lei não pode comer gordura. Por quê? Proteger a saúde. O povo não tinha esses remedinhos que você tem hoje aí, você come picanha, tanta coisa, depois toma lá os remedinhos contra colesterol alto, não é? Eu sei que você toma, irmão, não adianta ficar olhando para mim com essa cara de espanto, né? Não é comigo. É sim, é com todos nós, não é? Mas não havia tecnologia, meus irmãos, não tinham. Então tem muita coisa na lei, por exemplo, o próprio sábado, se Deus não estabelece um dia para a pessoa descansar, ela morre de tanto trabalhar, morre em exaustão. Então, por isso que Deus estabelece como elemento religioso. Deus estabeleceu que você não pode comer peixe que não tem escama, peixe de couro, foi proibido por Deus. Carne de porco, foi proibido, como um preceito religioso. Mas para quê? Para a saúde do povo. Ninguém tinha panela de pressão, irmão, naquela época. Ninguém tinha, não cozinhava bem os alimentos, fazia tudo de qualquer jeito. Então Deus não deixou nem comer peixe que tinha couro, porque os parasitas ficam no couro. Como eles comiam tudo mal feito, porque não tinha tecnologia, falando só vai comer peixe que tem escama, porque aí tira a escama, tira todo tipo de parasita, né? Então, olha o cuidado de Deus. Na lei tem muita coisa assim, que está voltada para a saúde. Não tem nem sentido religioso, mas entrou como elemento religioso, porque se não entra como elemento religioso, ninguém obedece. E mesmo entrando como preceito religioso, muita gente não obedecia. Mesmo entrando como preceito religioso. Então tem muita coisa que não tem a ver com fé. Entrou com que objetivo? Para o seu próprio bem, para a sua própria saúde. Então a prática de lavar as mãos e os pés foi estabelecido como estatuto perpétuo. Olha aí, ó. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morra. E isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. Quando o sabatista vem falar para mim que o sábado é um estatuto perpétuo, eu falo, mas lavar o pé e lavar a mão também é estatuto perpétuo. Você já lavou a mão hoje? Você já lavou o pé hoje? Aí ele fica com cara de peroba, né? Querem impor o sábado para mim porque é estatuto perpétuo? Olha aí, lavar a mão e o pé também é estatuto perpétuo. Assim como lavar os pés é estatuto perpétuo, a guarda do sábado também é estatuto perpétuo. Mas para quem? Para Israel. A lei foi dada para o povo de Israel. Então, se fôssemos obrigados a lavar os pés e a guardar o sábado, por ser denominados estatutos perpétuos, então nós precisamos também fazer outras coisas que a Bíblia fala que é estatuto perpétuo. Páscoa, estatuto perpétuo, então teríamos que comemorar a Páscoa que nem os judeus fazem. Então nós tínhamos que celebrar as festas que nem os judeus fazem, porque também é estatuto perpétuo. E teria que se circuncidar também, que nem os judeus fazem, porque é estatuto perpétuo. Então não é só o sábado que é estatuto perpétuo. Agora verifica essa gente que guarda o sábado, se eles guardam isso aí por ser estatuto perpétuo também. Aí eles ignoram. Você vai falar para ele, fala, não, isso é para o povo judeu. E o sábado é para você? Ou tudo é para o povo judeu, ou tudo é para você. Não tem uma terceira via. Tá? Então, no entanto, a grande maioria dos defensores da suposta guarda do sábado e do lavar os pés como prática para a igreja, porque tem igreja que lava os pés e fala, não, está na Bíblia, tem que lavar o pé assim, é estatuto perpétuo. Fala, então vai circuncidar também, porque é estatuto perpétuo a circuncisão. É? Então você acha que lavar o pé e guardar o sábado é estatuto perpétuo? Então vai guardar as festas religiosas lá da Bíblia, né? Tudo é estatutos perpétuos, mas isso é estatuto perpétuo para Israel, irmão. Então a prática de lavar o pé dos convidados
Era um costume da Terra Santa, não só da Terra Santa, né? Mas onde que está a grande diferença? É que, no caso especificamente, o Senhor Jesus quebrou um paradigma, uma regra comum, que é a pessoa da mais baixa posição social é que fazia isso. E ele sendo ali, naquele caso, a cabeça, o líder, ele foi e lavou os pés dos convidados. Então, o Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Por isso, esse ato ficou associado à humildade. E a vontade de Deus é que todos nós sejamos humildes. Entenderam, irmãos, a questão? Então, precisa tomar cuidado. Tem gente que em cima de um costume, mas não tem humildade. Pelo contrário, pessoa toda lá chique, toda lá, e acha que é humilde porque pega uma bacia e sai lavando o pé de meia dúzia. Não, irmão, isso aí hoje não tem mais a mesma ideia. Então, no Evangelho de João, no capítulo 13, está essa narrativa. O episódio bíblico retrata o Senhor Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Esse capítulo, então, nos oferece uma boa e excelente lição de humildade. A partir do exemplo do Senhor Jesus, eu e você, todos nós somos convidados a exercermos a humildade. E a palavra humildade é a palavra-chave dessa lição de número 8, nesse domingo, dia 25. Uma história real sobre a humildade. Vamos lá, então. Nessa passagem do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele utiliza, então, esse exemplo, o exemplo do qual? O servo da casa, onde encontravam os discípulos, para transmitir uma lição de humildade, porque ele, sendo o Senhor, fez o papel do servo. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes do Pessá, pouco antes da Páscoa, conforme Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, quando ele celebrou a última Páscoa com os seus discípulos. Nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como a Santa ou a Ceia do Senhor, um encontro solene que nós realizamos atualmente. Inclusive ontem, nós estivemos ali na sede setorial do Jardim Nova Europa, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Durante essa ocasião, o Senhor Jesus rompeu o quê? O protocolo, e aí por isso que é uma quebra de paradigma tradicional, né, da ceia pascual, conferindo-lhe então um novo significado. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra, ele materializa uma ideia de humildade como uma virtude essencial para os seus discípulos, mas para nós também como igreja. O desenvolvimento histórico. No capítulo 13, o Senhor Jesus tomou a bacia com água, ou a vasilha, com uma toalha, e lavou, e levantou as pontas das suas vestes, amarrou na cintura, pegou as mangas longas e largas das suas roupas, masculinas, né, que eram típicas da época, amarrou atrás do pescoço. Esse gesto era uma forma de cingir-se, de se arrumar para o ato, para realizar o trabalho. Tudo isso, todo mundo fazia, todo servo fazia isso também, tá? Permitindo então o quê? Que as mãos dele estivessem livres para poder lavar os pés. Então, é um costume bíblico, faz parte então dos cuidados que a gente tem que ter com os convidados, como hóspedes, e ao chegar à residência designada para a ceia, o Senhor Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos candidatos. A mudança então de paradigma. Olha, tem muita gente que precisa quebrar o paradigma, né? Eu vou dar um exemplo rápido aqui, é Naamã. Naamã, o general da Síria, ele tinha um paradigma. Ele fala, quando ele chega lá e o profeta Eliseu não o atende, mas o servo dele, o Geazi, vai lá e manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão, ele fica bravo. Ele fala assim, mas onde você viu? Que história é essa? Eu pensei que o profeta ia sair da casa dele, ia pôr a mão, né, sobre a enfermidade, ia orar, ia repreender. A gente às vezes pensa assim também. Eu vou na igreja, o pastor vai me chamar lá na frente, ele vai pôr a mão na minha cabeça. Não necessariamente. Você pode chegar no culto, está cantando o primeiro hino da harpa e ser curado. Não tem paradigma. Que Deus opera de muitas maneiras, mas nós temos paradigmas. A gente acha que tudo tem que ter um ritual. E assim também,
como anfitrião daquela ceia, após o encerramento da reunião, ele surpreende os discípulos, porque eles tinham um paradigma. Qual? Só o servo é que lava os pés. E, no entanto, o Senhor Jesus demonstra humildade, sendo o Senhor, ele lava os pés dos discípulos. Então, aquela reação de Pedro não é de se estranhar. Quando Pedro fala, Deus me veio, e fala, nunca, vocês leram aqui comigo. Ele usa essa palavra, nunca lavarás os meus pés. Porque ele tinha o quê? Outro paradigma. Na cabeça dele, só o servo é que podia lavar o pé, não o Senhor. E a hora que Jesus começou a lavar o pé dos discípulos, ele ficou lá, quietinho, esperou, chegou a vez dele. Que Pedro tem essas fraquezinhas, né, irmão? Olha só o que ele fez. Deixou Jesus lavar o pé do primeiro, porque ele já não foi lá e falou na hora. Quando viu Jesus pegando a bacia, porque ele já não foi falar. Não, ele ficou quietinho. Depois que todo mundo já tinha lavado o pé de todo mundo, basicamente, chegou a vez dele, aí ele é muito humilde, né? Não, eu não sou digno. Eu até acho que quem já tinha deixado lavar os pés por Jesus, deve ter pensado, nossa, que nota fora que eu dei, hein? Pedro sim é humilde, né? Puxa, eu deixei Jesus lavar, olha a minha, que simplicidade. Eu deixei Jesus lavar meu pé. Agora Pedro, olha, né, Pedro nunca lavará meus pés. Quer dizer, né? Que é isso? Onde se viu? E aí Jesus olhou para ele, né, com aquele amor, e falou para ele, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí você vê que não era humildade coisa nenhuma, né? Que aí ele pula para outro extremo. Então me lava completo. Já queria que lavasse as mãos, a cabeça. É gente radical, irmão. Uma hora é 4, outra hora é 44. Ele não consegue ter equilíbrio. É tudo extremo. Uma hora é tudo, a hora nada. Normalmente não é nada, né? Porque não dá para você ser tudo. A gente depende sempre da misericórdia de Deus. Mas Pedro tinha um sério paradigma. E o Senhor Jesus mostra, então, a sua humildade, representando a verdadeira grandeza espiritual de seguir o Evangelho. Então, ele utilizou um exemplo cotidiano, um costume dos povos antigos, para exemplificar a sua atitude de humildade. É evidente, nesse episódio, que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará os propósitos do reino de Deus se os valores ensinados pelo Senhor Jesus foram praticados, forem materializados pelos seus seguidores. Aí vem Tiago de novo, mostra a minha fé pelas obras. Ou, ele questiona, né? Mostra a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. É por quê? Porque as obras materializam a sua fé. Então, no relacionamento horizontal entre os homens, você tem que fazer para que Deus seja glorificado através de sua boa obra. Não no relacionamento vertical, né? Que para Deus você não precisa fazer média nenhuma. Porque Ele conhece o seu coração. Mas as pessoas não conhecem. Então, o relacionamento vertical é diferente do relacionamento horizontal. Tá? E lógico que Tiago não está falando de uma fé salvífica quando Paulo fala que pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é na onde? No sacrifício de Jesus. Diferentemente do que Tiago está falando, porque ele fala, meus irmãos, se entrar uma pessoa com fome, o assunto de Tiago lá é social, é de assistência social. Se entra uma pessoa com fome, como que ele vai se salvar, né? Ou seja, como ele vai se alimentar se você fala, ô irmão, vai em paz, viu? Eu estou orando por você. Mas ele está com fome. Tá? Então, é um caso muito diferente. Então, nós temos que colocar e materializar os valores. Entre esses valores, destaca-se a humildade, que deve ser, em primeiro lugar, uma verdade no meu coração e depois ela ser materializada. O resuminho desse primeiro tópico, ou sinopse, o exemplo histórico de humildade que nosso Senhor deu aos discípulos é prático, atual e atemporal. Não o ritual. O ritual não é atemporal, mas a ideia da humildade. Humildade implica autoconhecimento. Jesus tinha plena consciência de quem era. Então, ele não ia se tornar menor pelo fato dele pegar uma bacia e lavar. Então, quando você faz uma coisa humilde, você não torna-se menor. Quem acha que você está tornando menor são pessoas inseguras. Porque quando você tem segurança do que você é, não há problema nenhum você fazer qualquer atividade humilde. Você sabe quem você é.
Então Jesus tinha plena consciência de quem era. Ah, não vou fazer isso não, senão vão pensar o que de mim? Que você não tem segurança no que você é. Você não sabe quem você é. Porque se você soubesse, jamais se faria essa indagação. Não, que isso, irmão, vou varrer aqui. Essa sala, vão achar que eu sou o quê? Vão achar que eu sou a faxineira? Por que vão achar isso? Então, a pessoa que não tem segurança, ela tem dificuldade de expressar certas situações. Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Então, João 13:3, Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Está vendo? Ele tinha então plena consciência. Neste contexto, ele deliberadamente trocou o papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade de nos submeter aos outros e nos humilhar. Nós temos dificuldade por causa do pecado. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo. Raramente a gente olha de baixo para cima, tá? Por causa da queda, né? A nossa postura. Assim sendo, o Senhor Jesus, na sua posição de Senhor e de Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei exemplo. Então pense no verbo de Deus, o verbo que se fez carne, repleto de glória e de poder. Deus, no entanto, abdica a sua majestade para a experiência humana. Esse é o maior exemplo de humildade. Deus se fazer carne. O Emanuel é a materialização da humildade. Como menciona o Evangelho em João 5,30. Não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Assim sendo, enquanto o verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. É o maior exemplo de humildade. A segunda pessoa da unidade divina se fez carne. E esse é o maior exemplo de humildade. Essa compreensão doutrinária sobre a encarnação do Senhor Jesus confere um significado ainda muito mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. Então, olha só o choque disso. Então, à luz desse exemplo, não deveria ser tão difícil para nós servirmos uns aos outros, submetermos a liderança dos nossos irmãos, desviar da nossa própria vontade em favor da vontade de Deus. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática da humildade, por causa da nossa natureza pecaminosa. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração, Filipenses 2, 5 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. De novo, de maneira parafraseada, haja em mim e em você o sentimento da humildade que houve no verbo que se fez carne, porque ele, sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, para vencer Satanás, mas como homem ele se humilhou e venceu o pecado e venceu Satanás. E o maior no reino dos céus, o nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado maior. E teve várias situações. Teve a mãe de um dos discípulos, falou, será que o senhor não quer deixar o meu filho na sua... Põe um na esquerda e um na direita no seu reino? Quer dizer, sempre preocupado com posição social, né? Contudo, ele sendo Deus e não reivindicando igualdade com o Pai, no sentido de se apegar aos atributos divinos para vencer o pecado, ele ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente depois que ele voltasse para os céus. Então, ele vai dizer que o primeiro servirá ao último, né? Ele usa essa expressão. Portanto, no reino de Deus, deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo e muito menos
interesses pessoais. Então, o resuminho da parte 2, a sinopse do segundo tópico, a virtude da humildade possibilita-nos a reconhecer as nossas limitações e, dessa forma, evitar a armadilha da soberba. Olha aí, você sabe com quem está falando, né? Isso é muito triste, né? E a última reflexão é sobre humildade, que é o contrário de ostentação. Hoje, irmão, tem líder religioso que faz a gente passar vergonha. Como que a pessoa vem pregar aqui, irmão, com um sapato brilhante, com um terno de lantejoulas? O que é isso, irmão? Está de brincadeira, né, irmão? Pelo amor de Deus, terno verde, que eu não sei de que jeito, aquele lencinho quadriculado, sapato brilhoso, que parece um espelho. Ô, irmão, eu tenho uma certa... Quando eu vejo uma pessoa assim, parece que até o coração da gente fecha, né? Às vezes ele até tem uma boa palavra, mas a gente já fica meio... Irmão, todo líder religioso tem que ser sóbrio. Seja mulher ou homem. Não pode vir com aquela roupa, aquela extravagância. Não pode, irmão. Sobriedade. As cores têm que ser sóbrias. Sobriedade, irmão. Isso que não é o desfile de moda. A pessoa vem cantar, sabe que vai cantar, e vem de um jeito extravagante. A pessoa quer mostrar o quê? Você faz isso quando você for numa festa. Faça isso quando você for numa formatura, mas não quando você subir no santo púlpito. Tenha temor de Deus. Então precisa ter um pouquinho de bom senso. Não precisa ser um gênio. É só pensar um pouco, irmão. Então essa extravagância que se vê no mundo evangélico, a gente vê isso na igreja. Isso é pecaminoso, porque a Bíblia condena. Jesus não andava assim não, irmão. Jesus aquela roupona, que nem os reis, com ouro. Não, roupa simples do povo. Os fariseus com aquelas franjas, né, só para mostrar que oravam muito. Não, irmão. Cristianismo não é isso não. Deus nos livre dessa gente. Eu fico preocupado com esses líderes religiosos, esses presidentes de grandes igrejas, que estão andando com uma ostentação assustadora. Um relógio que vale 200 mil reais. Como assim, irmão? Como que um líder religioso tem uma... Ah, então não pode ter? Se você for um empresário, pode. Mas se você depender da igreja, não. Está vendo a diferença? Ela precisa ter respeito com as coisas de Deus. Não é que os líderes não podem. Podem ter uma vida abençoada, está tudo certo. Mas cuidado com a extravagância, com a ostentação, porque isso não procede de Deus. Qual é o objetivo dessa ostentação? Mostrar o quê? Poder? Então, totalmente fora do cristianismo bíblico. Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta, mas ele percebia, em busca do quê? De ter a primazia da igreja, ter a primazia, ali a gente vê. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado, mais elevado no reino. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre os seus seguidores. Os líderes na causa do Mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. Não pode, irmão. A pessoa precisa ter bom senso, né? O caminho humilde do Senhor Jesus. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir ao próximo de maneira humilde. Toda a televisão, mídia mostrou a escolha de um novo líder religioso, aí no Ocidente, mas ali tinha tanta ostentação. Eu olhava para aquilo, eu olhava para a Bíblia, não bate, irmão. Com todo respeito, pode fazer o que você quiser, não bate com o que a Bíblia fala. Sabe, todo aquele ritual, aquelas coisas, aquelas roupas, não sei do que jeito, aquela coroa, não tem nada a ver com a Bíblia, irmão. O Evangelho não tem nada a ver com isso. Isso é coisa de vaidade humana. Isso é coisa da soberba humana, para mostrar o poder, para mostrar... O que é isso? Dessa forma, a igreja de Cristo estaria em desacordo, em desarmonia, ou desta forma, a igreja de Cristo
estaria em desacordo com a dinâmica mundana. Qual é a dinâmica mundana? Ostentação. O mundo trabalha com essa dinâmica. Então, hoje, tem igreja, irmão, que não é culto, é show. Tem até um aí que é show da fé mesmo, né? Já fala show mesmo, né? Já fala logo que é show. Pelo menos é honesto, né? Sincero. Show da fé. É show mesmo. É para você assistir, é um show. Mas não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer culto. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, irmão, menos teatro, menos ostentação, menos discoteca dentro da igreja e mais o quê? Palavra. Ah, mas não pode ter? Pode, excepcionalmente, ter alguma coisa que é a exceção, não é a regra. Então, para um público específico, não é? Vai fazer um trabalho específico, tá tudo bem, mas não pode ser regra. Não pode ser todo o culto desse jeito. Aí não, irmão. Tá, então, existe exceção? Sim. É possível fazer alguma coisa meio fora do... Tudo bem, mas isso é uma exceção. Não é regra. Não são os cultos ordinários. Aí há coisas extraordinárias. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim, não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio do lavar pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Eu escrevi um livro, que foi meu trabalho científico do mestrado em Ciências da Religião, na Universidade de Mackenzie, e eu coloquei ali uma citação de um historiador judeu que levantou documentos do século VII, quando o califa Omar, que é o sucessor de Maomé, chega em Jerusalém para conquistá-la. Naquela época, a maioria da população de Jerusalém era cristã, e o principal bispo da época era o patriarca Sofrônio, um grande intelectual grego, ele era o patriarca. E os cronistas da época retrataram como é que foi o encontro. E aí eles colocam lá, o patriarca saiu da Catedral do Santo Sepulcro, né, que era a maior igreja cristã de Jerusalém na época, e acompanhou o califa Omar. E aí o cronista escreve, a gente não sabe quem era o cristão e quem era o muçulmano. Por quê? Porque o patriarca Sofrônio estava com as suas roupas litúrgicas, com ouro, com uma coroa de ouro na cabeça, cheio de anel nos dedos, o patriarca que simbolizava Cristo. E Omar, que é o líder dos muçulmanos, vinha do deserto com as roupas esfarrapadas, com o turbante sujo de areia, e aí o pessoal fala, eu não sei quem é o cristão ali, se é o muçulmano ou se é o patriarca, por causa desse disparate. Cristianismo não é isso, irmão. Cristianismo não é esse tipo de ostentação, isso não é cristianismo. Pode apelidar o que você quiser, isso não é cristianismo. Cristianismo é pureza de fé, é simplicidade, é humildade, é a leitura pura da Bíblia, é o louvor de adoração a Deus. Não tem coisas, esses movimentos que a gente vê por aí. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque a palavra aqui que nós estamos ensinando é a humildade. Não é a liturgia do lava-pés, mas o espírito da humildade que tem que estar presente nos nossos cultos, tem que estar presente na nossa igreja, tem que estar presente no nosso dia a dia. Um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Senhor constituem um convite para aprendermos com Ele sobre a mansidão e a humildade. Nesse sentido, somos convidados pelo Senhor Jesus a cultivar, eu e você. Nós temos que cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Nesse sentido, somos convidados por Jesus, então, a orarmos para termos um coração humilde. Somos chamados a partilhar os mesmos sentimentos que teve no Senhor Jesus. Assim, essa lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência humilde diante do Senhor,
Para fecharmos, então, ao resuminho do tópico 3, a sinopse: a humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca serviço, servir. A humildade não obriga, a humildade convida. A que Deus nos ajuda a vivermos esse exemplo de fé que o Senhor Jesus nos ensina. Então, nessa lição, nós abordamos sobre a relevância dessa virtude da humildade para melhor autoconhecimento. Desse modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito e aquilo que não nos diz respeito. Compreendemos que a humildade se opõe à cultura da ostentação do mundo capitalista. Do mundo, a cultura da humildade se opõe a isso. Agora, irmão, também por outro lado, não é porque você é humilde, você vai andar de qualquer jeito, né, irmão? Não, eu sou muito humilde, irmão, eu nem tomo banho. Não, isso não é humildade, pelo amor de Deus. Isso aí é a falta de higiene. Você vê, irmão, eu não tomo banho, eu nem lavo meus cabelos. Falta de higiene. Roupa tudo mal, de qualquer jeito, porque eu sou humilde. Não, é falta de zelo. Então, cuidado para você não cair no outro extremo. Achando que é muito humilde, aí vem daquele jeito, tudo parece uma mulher que saiu da caverna, e acha que isso é humildade, irmã. Não, senhora. Vai cuidar do seu cabelo, sim, vai no cabeleireiro, compra uma roupa adequada, mas com sobriedade. Mas não me vem com essa história de vir aí que nem o Rei Leão, cabelo tudo arrepiado, e vem falar que isso é humildade. O maior bafo de onça é humildade. Que humildade, irmão? Vai escovar os dentes. Vai fazer um tratamento médico. Passa desodorante. Que o irmão que achava que era pecado usar perfume. Ainda bem que eu não sou dessa época não, viu? Graças a Deus, irmão. Que história é essa? Pessoa tudo mal arrumada, mal cheirosa. E acha que tem o bom perfume de Cristo ainda. É um cara de peroba, né, irmão? Que é isso, irmão? Anda bem arrumado, cheiroso, abençoado, para você cumprimentar todos com alegria. Agora, com sobriedade, é só isso. Sem exageros. Então, se há um exagero na ostentação, há exagero também do outro lado. E nós precisamos ser o quê? Equilibrados. Glória a Deus. Dessa forma, podemos seguir o caminho da humildade no Senhor Jesus. Amém. Irmãos amados, nós vamos fazer essa viagem, se Deus nos permitir, uma viagem para Israel, são 9 dias, do dia 16 a 24 de novembro, se Deus nos permitir agora, nesse ano, e você está convidado, se você tiver recursos, obviamente, e também tempo, né, para participar, vai ser uma grande bênção, você é o nosso convidado. Se você entrar em contato com esse telefone, não deixa de explicar que você quer participar da caravana para Israel com o professor Alberto, porque tem outros grupos, tá bom? E próxima lição é a lição de número 9. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Vai ser uma bênção. Venha, convide pessoas. Se você quiser os slides dessa aula, é só entrar no meu canal de YouTube, EBD Professor Alberto. Você pode baixar os slides. Todos esses que eu passei para vocês estão disponíveis para os irmãos, para todo o Brasil. É só entrar no YouTube, EBD-Professor Alberto. É o meu canal. Entra lá, curte, compartilhe e baixe para você esses slides. Que Deus abençoe e tenham todos uma semana abençoadíssima. Amém.